A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Maria, escolhida para ser Mãe de Deus, escolheu ser discípula do seu Filho. Vamos aprender com o Padre Léo. E hoje a palavra é espetacular, porque nos dá como que Deus realiza o seu plano, o seu projeto, através de pessoas, e como nem tudo está claro para nós, que Nossa Senhora espetacular é essa, que São Lucas teve coragem de mostrar. Gente, aqui você vê, esse é um dos textos que mostra que a Bíblia é autêntica. Se a Bíblia fosse um livro montado humanamente, essa é uma das passagens que ninguém ia deixar colocar. Como é que vai colocar uma passagem onde mostra, humanamente falando, uma irresponsabilidade tão grande de José e de Maria, que larga o rapazinho lá em Jerusalém, ele que era um bocozinho da Galileia, nunca, a Galileia onde Jesus vivia, era mais atrasado que o Biguá, muito mais. Aí leva lá em Jerusalém, larga ele lá. Foi dali que deu origem àquele filme, Esqueceram de Mim? 1, 2, vai lá. Como é que se eu deixar botar um negócio desse? Maria esqueceu de Jesus? Vocês acham que se fosse um livro montado, ia mostrar isso? Não. Segunda coisa, iria mostrar dúvida no coração de Maria? Se o objetivo de Lucas, e Lucas, segundo a tradição, foi o primeiro artista que pintou Nossa Senhora, as imagens primitivas de Maria, da qual nós temos a mais próxima, seria Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, segundo a tradição, foi pintada por São Lucas. Lucas, que era um artista, um escritor espetacular, um médico que conhecia a alma humana na sua profundidade, que pesquisou tanto tempo para escrever o que escreveu, que voltou lá nas origens de Jesus, que voltou nas origens de João Batista, é o único que nos dá o anúncio do anjo, o diálogo maravilhoso, a visita de Maria a Isabel. Ele iria colocar uma Maria, primeiro lugar, que abandona o filho, segundo lugar, que não sabe, pois Jesus vira para ela, só não sabe que eu tenho que cumprir a vontade do meu Pai. Olha que texto maravilhoso para alguns dos nossos irmãos separados, muito mais separados do que irmãos, afirmarem que Maria não é a mãe de Deus. Como é que pode uma mulher responsável dessa, que larga o seu filho? Ah, se a Bíblia fosse montada, ninguém ia bolar isso. Isso seria um capítulo. Tira, não põe isso aí, não põe não. Fala que ouviu falar, que houve lá uma vez, isso aí é irrelevante. Só a verdade liberta. É para mostrar para nós que Maria, escolhida para ser mãe de Deus, escolheu ser discípula do seu filho. Que coisa espetacular. Pensa nessa frase que eu estou falando. Isso é o cerne do que nos ensina o catecismo da Igreja Católica. São João vai fazer a mesma coisa.
Maria foi convidada para uma festa, ela é a protagonista. Aqui também, seus pais iam todos os anos, está falando é dos pais. Jesus só entra depois, quando fez 12 anos, aí também de costume foi. Igualzinho São João nos conta no capítulo 2, Maria estava numa festa lá em Caná. Ela é a convidada, e ela está lá atenta às necessidades. Quando percebe que falta vinho, ela vai até Jesus. É o mesmo sentido. Aquela que foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, escolheu ser discípula do seu filho. Maria, mãe de Jesus, é a primeira discípula de Jesus, é a primeira seguidora. Por isso que nós podemos seguir o caminho de Maria. Quem segue na trilha de Maria não tem outro jeito, vai dar de encontro direto e imediato com Jesus. Ela é discípula, ela é seguidora de Jesus. Por isso que lá em Caná ela vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Primeira cristã, Maria da luz, sabias, ó mãe, amar teu Jesus. Primeira cristã, Maria do amor, soubeste seguir teu Filho e Senhor. Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende pra te louvar, iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus. Primeira
e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. São Mateus narra agora, na sessão dos milagres, a sua própria vocação. É interessante que, no meio de tantos milagres, Mateus coloque a sua conversão como um verdadeiro milagre. Sim, porque de fato o foi. Jesus vai até Mateus e ainda no pecado, no lugar em que ele pecava, na banca de coletoria de impostos, ele o chama e o chama para uma doação radical. Deixar tudo. Vejam, muitas vezes nós queremos converter as pessoas e achamos que o melhor método para converter as pessoas é começarmos a negociar. Olha, faz o seguinte, você vai deixando aos pouquinhos, vai largando, vai deixando isso e aquilo, né? Não precisa dar tudo para Deus, você dá 10%, você dá 20%, você dá 30%. Mas Jesus aqui nos mostra que a melhor forma de converter uma pessoa é pedir tudo, é deixe tudo, desafiá-lo e desafiá-lo para a grandeza. Aqui está o grande milagre da conversão, que de pecadores Deus consiga fazer santos. A coisa não é somente parar de pecar, mas começar a amar. Porque quando você chama uma pessoa para a conversão, simplesmente dizendo que ela pare de pecar, o cristianismo pode ser enganado, ser confundido por um moralismo. Ou seja, a pessoa fica concentrada no pecado. Então, quer dizer que não pode. O cristianismo é uma má notícia, nada pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas quando você a desafia para a santidade, e o princípio da santidade é o amor, é a caridade ardente, então você está desafiando a pessoa para algo de positivo. Sim, é claro, é necessário que ela deixe os seus pecados. Mas o deixar o pecado é simplesmente uma consequência óbvia e evidente de quem agora, por amor, deixou tudo. Deixou não somente o pecado, mas deixou tantas outras coisas boas e bonitas como um verdadeiro sacrifício que, cheio de gratidão, se entrega àquele que nós sabemos nos amou e nos amou infinitamente. Eis aí o milagre. O milagre é a transformação de um pecador, não em uma pessoa boa simplesmente, mas num santo. Agora, é importante que nós compreendamos também que Jesus, ao manifestar essa grande misericórdia por Mateus, fez dele um princípio de misericórdia para os outros. O Evangelho também nos narra que
Mateus, conhecendo o Cristo, quis que também seus amigos pecadores, como ele, fossem conhecidos pelo Cristo, e o Cristo se senta à mesa com os pecadores. Aqui vem uma objeção, mas não é prudente nós evitarmos a companhia dos pecadores? Santo Tomás resolve essa dificuldade dizendo o seguinte: veja, às vezes é necessário que nós evitemos a companhia dos pecadores por prudência, porque aquilo pode nos levar para o pecado. Não era o caso de Cristo, porque Jesus não iria cair no pecado. Às vezes é necessário que nós evitemos a companhia dos pecadores para que eles se envergonhem e mudem de vida. Aí a utilidade não é minha, no caso, a utilidade é deles. Eles, porque se envergonham, mudam de vida. Mas às vezes é necessário fazer-se tudo para todos, como diz São Paulo. E foi o que Cristo fez. Ele foi para os pecadores, para convertê-los e para trazê-los para Deus. Portanto, é necessário aqui um discernimento na hora de colocar em prática essa realidade. Seja como for, é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós que nós, pecadores, recebamos esta visita do Cristo que se fez tudo para todos, Ele que veio até nós, no nosso pecado, não somente para nos transformar em pessoas boas, mas fazer de nós grandes santos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa que o mundo siga pela sua estrada. Deixa que o homem retorne à sua casa. Deixa que os outros conservem a sua riqueza. Mas tu vem e segue-me. Segue-me, deixa que o barco abra velas ao vento, deixa que encontre afeto quem segue o coração, deixa que na árvore caiam os frutos maduros, mas tu serás luz para os homens e serás como o sal da terra.
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A salvaguarda da paz. A paz. Números 2305 e 2306. A paz terrestre é imagem e fruto da paz de Cristo, o príncipe da paz messiânica. Pelo sangue de sua cruz, ele matou a inimizade na própria carne, reconciliou os homens com Deus e fez de sua igreja o sacramento da unidade do gênero humano e de sua união com Deus. Ele é a nossa paz. Declara bem-aventurados os que promovem a paz. Aqueles que renunciam à ação violenta e sangrenta e, para proteger os direitos do homem, recorrem a meios de defesa ao alcance dos mais fracos, testemunham a caridade evangélica. Contanto que isso seja feito sem lesar os direitos e as obrigações dos outros homens e das sociedades. Atestam legitimamente a gravidade dos riscos físicos e morais do recurso à violência, com seu cortejo de mortes e ruínas. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união
O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 4 de julho, entre tantos santos e santas que celebramos, recordo aqui Santa Isabel de Portugal. Ela nasceu em 1270. Logo quando jovem, com 12 anos apenas, já se casou com o rei de Portugal, Dom Dines. Ela era uma moça que falava com grande docilidade, tinha um coração aberto aos pobres e à caridade. Teve no seu casamento algumas tristezas. O marido lhe era muito infiel. Santa Isabel teve 2 filhos, mas também cuidou de tantos outros filhos da infidelidade de seu marido. Dentro da família, Santa Isabel enfrentou problemas porque um dos filhos dela, o Afonso, ele tinha grande inimizade com o pai, Dom Dines. E diante disso, eles, nesta grande inimizade, até queriam a morte um do outro. E Santa Isabel teve de ser uma grande apóstola da paz para apaziguar e acalmar a sua família. Mesmo diante dos problemas na família, dos problemas com o marido, Santa Isabel não deixava de ter um coração esplendorosamente caridoso. A todos ela amava, e principalmente os pobres. Conta-se que, numa ocasião, uma mulher cheia de úlceras foi curada só porque Santa Isabel chegou com amor e abraçou aquela mulher que estava perdida de úlceras. Diante disto, nós vemos que o amor, ele pode vencer até mesmo o ódio. O amor, ele pode vencer todas as barreiras. E diante disso sabemos que onde plantamos o amor, com certeza Deus aí está. E Santa Isabel de Portugal pôde viver isso na pele. No final da vida do marido dela, seu marido se converteu e morreu nos braços dela. Morreu de forma cristã. Depois disso, Santa Isabel entrou no mosteiro das Irmãs Clarissas, em Coimbra. Porém, as inimizades na sua família ainda continuavam. E aí tínhamos o neto e o filho dela que estavam guerreando. Santa Isabel sai do mosteiro para ir apaziguar tal realidade. Porém, no caminho, ela morreu. Morreu em fama de santidade. 300 anos depois, o corpo de Santa Isabel de Portugal foi encontrado incorrupto. Rezemos hoje, pedindo a intercessão desta santa, principalmente por nossas famílias, para que reine a paz, que reine o verdadeiro amor e que todo o ódio, toda a discórdia possa estar longe de nossas famílias. Apresentando as tuas intenções, rezemos com você e por você, pedindo a intercessão de Santa Isabel de Portugal. Ó Deus, autor da paz e da caridade, que destes a Santa Isabel de Portugal a graça de reconciliar os desunidos, concedei-nos por sua intercessão trabalhar pela paz, para que possamos ser chamados filhos de Deus, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos em oração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Isabel de Portugal, rogai por nós. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
tivesse o amor, e se eu tivesse todo o conhecimento, toda a fé, de nada valeria se eu não tivesse o amor. Tudo crê, espera, suporta. Ele jamais passará, o amor jamais passará. Ele permanecerá, pois não existe força maior. Não há lugar que não possa alcançar. O amor jamais passará, jamais passará, jamais. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, de nada valeria se não tivesse o amor. E se eu tivesse todo o conhecimento, toda a fé, de nada valeria se não tivesse o amor. Tudo crê, espera, suporta. Ele jamais passará, o amor jamais passará. Ele permanecerá, pois não existe força maior. Não há lugar que não possa alcançar. O amor jamais passará, jamais passará. O amor jamais passará. Ele permanecerá, pois não existe força maior. Não há lugar que não possa alcançar. O amor jamais passará, jamais passará. O amor é paciente, é prestativo, tudo crê, tudo espera e suporta. Ele jamais O amor é paciente, prestativo, tudo crê, tudo espera e suporta. Ele jamais passará. O amor é paciente, é prestativo, tudo crê, tudo espera e suporta. O amor é paciente, é prestativo, tudo crê, tudo espera e suporta. O amor jamais passará, ele permanecerá, pois não existe força maior. Não há lugar que não possa alcançar. O amor jamais passará, jamais passará, Jamais passará. o amor jamais passará. Ele permanecerá, pois não existe força maior. Não há lugar que não possa alcançar. O amor jamais passará, Jamais passará. jamais, Jamais passará. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. A Igreja tem constantemente considerado a virgindade de Maria uma verdade de fé, acolhendo e aprofundando o testemunho dos evangelhos de Lucas, de Mateus e provavelmente também de João. No episódio da Anunciação, o evangelista Lucas chama Maria de virgem, referindo-se tanto à sua intenção de perseverar na virgindade, como ao desígnio divino que concilia esse propósito
com a sua prodigiosa maternidade. A afirmação da concepção virginal devido à ação do Espírito Santo rejeita as tentativas de explicar a narração de Lucas como esclarecimento de um tema judaico ou como derivação de uma lenda mitológica pagã. A estrutura do texto lucano resiste a qualquer interpretação redutiva. A sua coerência não permite sustentar de modo válido mutilações dos termos ou das expressões que afirmam a concepção virginal operada pelo Espírito Santo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Ó Maria concebida sem pecado original, ó Maria sempre virgem, fostes tua escolhida e amada pelo Pai, a vida eterna em teu ventre. Fostes tu, Maria, a trazer a paz a este mundo dividido. A semente, a palavra em teu seio e o mais perfeito amor. Ó Maria, sempre virgem, ó Maria do amor, ó Maria, sempre virgem, ó Maria do amor. Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim tua vontade. Bendita és tu, Maria, mãe do Salvador, bendito o fruto do teu ventre. A minha alma transpassada pela espada, transpassada pela dor. Mas a dor é superada pelo amor, o amor e a humildade. Ó Maria, sempre virgem,